Olá, amigos, amigas. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Diálogos. E hoje eu recebo uma amiga muito querida que tem um currículo maravilhoso no nosso teatro, no nosso cinema e nossa televisão, que agora acaba de estrear aqui em São Paulo uma peça que está fazendo muito sucesso, Lucélia Machiavelli. Tudo bem, Lucélia? Tudo ótimo, Ângelo. Obrigada aí, não é, por compartilhar com o público a peça e também um trabalho que eu estou fazendo junto com você, né? Ótimo. Bom, você sabe disso, eu sou seu fã desde muito novo, porque assisti ao Meu Pé de Laranja Lima, que foi um dos grandes sucessos da televisão brasileira, né? Novela baseada num livro que até hoje é um best-seller, né? Do José Mauro de Vasconcelos, e novela na qual você fazia um dos papéis mais importantes, a mãe do Zezé, né? A mãe do protagonista. Mãe do Zezé, que era uma chorona, chorava todos os capítulos, todas as cenas, era uma loucura. Mais tarde, assisti também maravilhado Marvada Carme, né? E aí quis o destino que ficássemos amigos, né? Até porque trabalhamos no mesmo colégio, no Colégio Santo Agostinho, né? Anos atrás. Lucélia, como eu sempre faço com os meus convidados, eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que começou, como é que foi esse seu encontro com as artes, esse seu encontro com o teatro. É uma coisa muito louca, porque eu nunca imaginei que isso seria a minha profissão. Porque eu morava em Minas, na cidade de Conceição Aparecida, terra do Dionísio Azevedo, que inclusive brincava com meu pai, né? Ah, é? E, sim, eles eram amiguinhos de infância. E aí o Dionísio, eu nunca sonhei que um dia eu faria uma novela com ele, que foi Meu Pé de Laranja Lima. Sim. Ele fazia o português. Sim. Mas o meu pai era assim, era um artista, fazia teatro lá, era engraçado. Enfim, estava na esquina contando piada, era meu pai. Tinha o público já cativo. E daí eu brincava de fazer teatro. Gostava desde criança, mas era brincadeira. Aí mudamos para São Paulo, eu fiz letras na USP, não era bem o que eu queria, fui protelando para, vou desistir, acabei a faculdade. E quando acabei, eu falei, e agora? Aí eu vi anunciado um curso no Sesc Consolação, Miriam Muniz e Silvio Zibek estavam dando um curso de teatro de 4 meses, chamado Teatro e Comunicação. Não, vou fazer. Bom, aquilo virou a mesa da minha vida. Porque a Miriam, ao fazer alguns exercícios, a Miriam Muniz disse, sabia que você é atriz? Eu falei, ah, é? Sou. Aquela coisa. Vai fazer teatro. Eu falei, o que eu faço para fazer teatro, Miriam? Ela falou, vai fazer escola de arte dramática. Aí eu perguntei, como é que é? Ela falou, eu dou aula lá, você se inscreva. Bom, me deu uma orientação, me inscrevi. Entrei e comecei a fazer aquilo que foi dar um rumo na minha vida diferente, e me deu muito mais prazer. Descobri, né, que eu era uma atriz e que eu achava que era uma atriz dramática. Eu nunca imaginei que eu fosse uma atriz cômica. E eu fazia o teste lá com a Rosa tatuada, o público ria, eu achava, meu Deus, eles estão rindo, que horror, isso aqui é uma tragédia, como é que pode? Aí eu aprendi no primeiro dia que para provocar o riso, você tem que fazer a sério. Foi a sorte que eu fiz muito a sério. E provocou o riso, sabe? Aí eu fui aprendendo, mas sim, foram anos ótimos de aprendizagem na EAD. Muito. Você se formou, você terminou o curso na EAD, Lucélia? Terminei o curso, que eram 3 anos. Agora são 4, né? Eu fiquei sabendo até com tristeza que esse curso da EAD lá está sendo meio jogado às praças, está sem professor, os alunos falando, gente que se fez a EAD, que está na televisão, também pedindo, sabe, para que isso seja
realmente levado mais a sério, né? Acho que é um pedido que eu faço também, porque é uma escola Pela importantíssima. importância, né? Pelo tanto de gente talentosa que a EAD formou, né? E vem formando. E você fez, então, concomitantemente ao curso de letras? Não, eu terminei Não. letras. Ah, Terminei letras. Passaram-se, acho que 2 anos, eu meio perdida, dando aula. Quer dizer, eu fazia teatro, dando aula, assim, tudo bem, sim. mas aí eu comecei a fazer escola de arte dramática, dando aulas, fiquei dando aulas e fazendo teatro. Até que um Sim, dia, depois de muito tempo, fazendo peça com Elizabeth Savala e o Rogério Cardoso, que era sim. uma comédia, Mimi, Odalisca Infiel, eu tive que largar de dar aula para viajar. Eu tive aquela coragem, que eu nunca tinha tido, viver só de teatro, uma loucura, com 2 filhas, né? Aí, Sim. pronto, larguei, foi a melhor coisa, porque aí eu embarquei mais em teatro, depois veio televisão. Aliás, eu já tinha feito televisão. A Vimeo da Lisca Fiel foi mais ou menos nos anos 1990. Foi aí que eu larguei de dar aula, para Ah, poder só fazer teatro. Fiquei muito sim. tempo nessa enrolação, sabe? É isso, mas É, o cinema aconteceu nesse meio tempo. também foi tudo mais ou menos próximo, porque a Miriam Muniz estava fazendo O Homem do Pau-Brasil, uma boa produção, né? Direção de Joaquim Pedro. Poxa, Aí ela disse, olha, tá, esse filme, vai lá e fala com o Joaquim Pedro. Aí a gente tem bastante aquela energia, cara de pau de procurar, fui, né? E foi muito engraçado, porque ele atendeu o telefone. Falei, é Lucélia que quer falar com o Joaquim Pedro. Lucélia, quanta honra. Ele estava achando que era Lucélia Santos. sei. Eu falei, olha, não é a Lucélia Santos, é a Lucélia Machiavelli, mas eu considere realmente uma honra falar comigo, brinquei. Ah, E a Suzana Moraes, que estava assistente dele, eu fui lá falar, marcaram para eu conversar. Conversando, o Joaquim Pedro falou, olha, faz o seguinte, você liga amanhã, aí a Suzana maravilhosa, Joaquim, dá um papel para ela, vai, já fecha esse negócio hoje. Aí eu já peguei para fazer a mãe da protagonista, né? Então eu fazia uma... Mas era um papel delicioso, e Joaquim Pedro maravilhoso. Deixava a gente solta, sabe? Assim, foi um prêmio poder fazer esse filme. Agradeço muito a Miriam Muniz, que também participava do filme. Era um filme que quase todos os atores trabalhavam. Diniz, Flávio Galvão, é muita gente de São Paulo e do Rio fazendo. Foi, assim, muito bom. e o seu, provavelmente, o sucesso, né, que alcançou Marvada Carne, como é que isso chegou até você? Como é que o sucesso do filme, como é que você recebeu esse, esse público, né, que parece que se viu desde o primeiro momento, quando o filme estreou, seduzido por ele? Sim, porque foi um filme que ganhou 10 prêmios, né? Exato. E a melhor atriz, a Fernanda Torres, que era uma jovenzinha. Inclusive, a gente ficava na casa do Beto Carreiro, ela ficava no mesmo quarto que eu. Eu estava amamentando a minha filha, que tinha 1 ano e 5 meses, eu tinha que toda noite amamentar e voltar, né? E assim, como recebeu muitos prêmios, inclusive eu fui indicada para atriz coadjuvante, mas não ganhei. Não me lembro quem ganhou na época. Mas assim, foi muito gostoso, foi muito bom participar de um filme com um nível desses. E com a direção também do André Clóvis, né, que era uma graça de pessoa, a de São Paulo, que era meu amigo, fazendo, me indicando, inclusive, foi ele que me indicou para fazer, que era para ser a Zezé, não é a Zezé Mota, a Zezé, aquela que é usadíssima, subiu o sobrenome dela, pode? Bom, a maior comediante desse Gonçalves, a Zezé e tal, era para ela Macedo, Zezé Macedo. Zezé Macedo, que trabalhava com o Chico Anísio, né? Exatamente. Aí a Zezé Macedo não pôde, aí o Adilson foi a Lucélia. Aí eu fui, maravilha de papel, fui muito privilegiada com os filmes, sabe? No cinema, quando eu comecei a fazer, bem privilegiada com papéis bons, diretores bons.
E ganhando prêmio também, né? Sim, sim. Muitos prêmios, E Lucélia, a televisão, a sua estreia foi com Meu Pé de Laranja Lima ou foi antes? Olha, eu fiz aí alguns capítulos, acho que foram 8 capítulos de O Todo-Poderoso. Capovilla é que dirigia. O Padinho, eu fui falar com o Padinho falou, vai lá, procura o Capovilla. Aí eu peguei um papel, assim, 7 capítulos, pouca coisa. O Todo-Poderoso era na Tupi ainda, não? Não, Bandeirantes. Na Bandeirantes já, tá. Eu comecei na Bandeirantes, Meu Pé de Laranja Lima depois. Como eu uma ficha na Bandeirantes, quando fizeram Meu Pé de Laranja Lima, procuraram lá e me chamaram para fazer a mãe do Zezé. Então, foi aí que eu entrei na Bandeirantes. E depois da Bandeirantes, né, diminuiu o ritmo de novelas, uma pena, né? E acabou, inclusive, com a teledramaturgia, né? Pois é, diminuiu e acabou, na verdade. E aí a gente tinha a TV Tupi, a TV Cultura, né? Tinha bastante coisa. Inclusive lá eu fiz Senta que lá vem comédia, que foi Ai Caçarola, o Atílio Bari, né, que estava organizando esse programa e tal. E depois nós levamos para o Ruth Escobar a mesma Ai Caçarola também. A gente levou. Foi uma peça de sucesso, né? Foi. Era muito divertido, o texto era muito divertido, então, adaptação do Atílio Bari, né, que a peça do Plauto e dos Miseráveis, dos Avarentos, né, na verdade, essa peça. Foi muito bom trabalhar na cultura também. A cultura tinha bastante coisa quando eu estava saindo da EAD, né? Eles faziam muito teatro, muita coisa. A gente fez lá, fomos lá para Campos do Jordão fazer... Floradas na Serra? Floradas na Serra, exatamente. Floradas na Serra. Que bom que você lembra. São tantas coisas, né? Que vão... Eles tinham, agora acabou vindo à memória, os teleromances, né? E os telecontos, né? Que eram histórias mais curtas, né? Com poucos capítulos. E os teleromances que tinham, em média, 30 capítulos, né? E que davam muito trabalho e trabalho de bom nível dos atores. Não, e a qualidade, né, das adaptações, né, muitas vezes adaptações de obras literárias de grandes nomes, né, da literatura brasileira, estrangeira, né, e como você falou, o mercado, né, primeiro com o fechamento da Tupi, depois com o fechamento da teledramaturgia na Bandeirantes, o mercado aqui em São Paulo praticamente se extinguiu, né? Para os atores. Porque até a Record, que era aqui, foi para o Rio, né? Foi para o Rio também, né? Então, isso restringiu muito o mercado para os profissionais de São Paulo. Lucélia, e você acaba de voltar ao teatro, eu diria uma volta triunfal, né? Porque tenho acompanhado o sucesso que Ávida vem fazendo aqui em São Paulo. Conta um pouquinho mais desse espetáculo, como você chegou até o texto, como foi? Então, na verdade, assim, nós fizemos, não sei se você viu, Tempo de Viver, que era um texto do Carlos Colaboni, a direção do Gonzaga Pedrosa. Fizemos, eram 4 mulheres maduras numa praia, a gente fazia o tempo todo com maiô, saída de banho, eram 4 mulheres, relembrando seus momentos. Sim. E aí, o Gonzaga queria fazer alguma coisa, né? Principalmente depois que o Carlos morreu, infelizmente morreu subitamente, assim. A gente sentiu muito, como choque. E aí ele pediu para o Ed Anderson, que é um amigo dele, para escrever um texto para mim, inspirado na mulher mais velha do mundo. Aí o Ed prontamente escreveu e ficou meio na gaveta durante a pandemia, ficou aquela coisa, né? Aí depois, no fim da pandemia, eu comecei a olhar o texto e falei assim, nossa, mas vamos fazer, Gonçalo? Aí ele falou, vamos. A gente fez a leitura para o Sesc, lá na 9 de julho, no Teatro Raul Portez, que hoje é todo o Sesc. Sim. Fizemos a leitura, eles gostaram, e aí nos convidaram para fazer, agora no Sesc Pinheiros, a peça.
E a gente fez assim numa pauleira, porque tivemos um mês para montar esse espetáculo. Não é brincadeira. O texto é grande e não é um texto teatral assim, de diálogos, não é um monólogo cheio de diálogos. Não, a gente teve que fazer uma linguagem, trabalhar, ir na caverna das palavras, né? Para poder montar realmente esse espetáculo. O texto dele é muito bom, o Ed é sensacional, um ser humano também de primeira. Então, a história foi isso. Tá, desde junho do ano passado que a gente fez a leitura e depois ficou meio parada, assim. Eu lendo o texto e tal, mas assim, esperando Godot. Né? Então, para adiantar um pouquinho só, né, para quem nos assiste, Lucélia, é um monólogo que são as memórias dessa que seria a mulher mais velha do mundo. Sim, a Ávida. A fome que ela recebeu, Ávida. Isso. Ela diz, eu nasci ávida, batizada ávida. E ela diz, orgulhosa, sou a mulher mais velha do mundo. E ela vai discutir também a velhice. Velha, assim. E daí? O que é velhice? A velhice, porque ela tem essa coisa de velhice, ela se diz tão antiga quanto as pedras. Pedra é uma metáfora que está realmente calcada nessa personagem, que tem a antiguidade, que tem a antiga como a pedra, mas também pode ser dura como uma pedra e flexível e cheia de vida. E para não esquecer, ela fala, vou me lembrar para não esquecer. É o lema da Ávida. Então ela tem que lembrar, ela está lutando, ela sabe que a presença da morte está ali sempre pairando, mas enquanto isso, ela vai distrair a si mesma e a morte também. Tem até aquele filme O Sétimo Selo, né? Sim. Que a morte joga xadrez. O homem que está se preparando para a morte. Então, é o jogo de xadrez para prolongar essa existência. E ela, então, as histórias dela são maneiras dela ir levando a vida e driblando a morte da maneira mais possível que ela acha. Então, ou seja, um tema necessário, né? Porque sabemos, né, no mundo inteiro as pessoas estão vivendo cada vez mais, agora vivendo muitas vezes em condições precárias, né? E também por uma questão cultural, a pessoa mais velha muitas vezes é renegada, né? É vista numa sociedade, né, em que a rapidez, em que a beleza, em que apenas o que a pessoa pode promover de riquezas, né, é o que vale, né? Então, eu sempre digo que ou começamos com os pequenos que estão nascendo, né, uma reeducação, fazendo com que eles percebam que um dia eles terão a idade dos avós, daí a necessidade do afeto, do respeito, né? E o texto foi escrito sob encomenda para você, então, Lucélia? Olha, é um presente, foi escrito sob encomenda, sabe? O Gonzaga queria me dirigir, então falou com o Ed escreveu, a gente teve umas reuniões em cafés, assim, ele mudou muito, sabe? O escritor que faz, escreve, dramaturgo, no caso, e refaz, e aí teve as duas cenas finais que ele escreveu, quando eu li lá no café, eu já li chorando, porque eram bem, sabe, bem densas, assim, então, e líricas. Tem também o lado poético da coisa, né? Tem esse lado. Tem um lado de humor, e porque essa mulher que tem autopiedade, que é uma coitadinha, ela reconhece a fragilidade, mas, ao mesmo tempo, ela, eu valorizo meu ter vida, eu sou uma potência. Sim. Potência, porque está lá, né? Driblando e resistindo, porque a palavra está. Na verdade, ela sabe que tem carisma, viajando, enrolada, encostada. Sim. Lucélia, eu acho que o som... Gabriel, você está nos acompanhando? Eu acho que cortou o som. Não, é porque eu desliguei aqui já. Por isso, tá.
Tá, Gabriel, ninguém está sabendo. você acha melhor a gente gravar esse pedacinho de novo? Tá. Depois o Gabriel edita, Lucélia. Se você puder voltar, que estava muito interessante, mas aí foi perdendo o som. Eu acho que tocou o telefone, foi isso, né? Me tocou, infelizmente. Tocou. Tá. Bom, mas então, eu estava falando que existe esse etarismo, né? Que ela tem consciência, que a chama de bolorada, instável, caquética, fangalhosa, velha. Mas ela fala, mas apesar de tudo, eu consigo descartar o que nos soma e se inventar outros campos para desbravar. Que maravilha. Potência. Ela fala, eu sou potência. Porque existe essa potência que é inventar espaços novos, porque ela tem dor nas pernas, as pernas estão cansadas, varizentas, pouco articuladas, mas o espírito é lá forte. E as histórias vão ser contadas, histórias de criança, os conhecimentos que ela tem. Ela conheceu Virginia Woolf, conheceu Albert Camus, ela conheceu Freud, Guimarães Rosa. Então, ela tem os contemporâneos dela, que são famosos, que ela cita, inclusive, até Paulo Outram, Ruth de Souza, desse conceito. Então, ela põe essas pessoas, o Enfio, que desenhou no cartoon, que bonitinho, né? Então, ela tem essa coisa com Mário Quintana, mulher que viveu, que esteve no cangaço, que esteve na minha cabeça, ela viveu com os índios, ela fala dos pajés, e que coisas que a interessam. O pajé não é um bruxo, um feiticeiro, ela valoriza. Então, são coisas assim que uma pessoa que realmente caminhou, né? Ela diz que as antepassadas diziam, uma mulher deve estar sempre pronta para a luta. Ela diz, foi aí que eu me perdi para depois me achar. Porque ela vai, se perde no caminho e se acha. É a caminhada maravilhosa, né? Trazendo, não é, Lucélia, a reflexão do papel da mulher na sociedade, né? Que é outro tema que, felizmente, de alguns anos para cá, tem estado sempre em pauta, né? Ela valoriza isso, ela fala muito. Inclusive, ela fala de aldeias que admitem mulheres como pajés. Então, ela fala, isso me interessa muito. E ela fala que as mulheres, Frida Kahlo não foi a mulher de Diego Rivera, ela foi Frida Kahlo. Simone de Beauvoir não foi a mulher de Sartre. Sabe, ela começa a falar, foram mulheres e basta. Ou deveria bastar. Claro. Ela também mostra essa coisa que, sabe, a mulher, mostra como mulher foi considerada assim, miseráveis pecadoras, mas na verdade eram mulheres independentes, donas de si, cultivando as suas tradições. Então, isso tem esse lado do papel da mulher, que ela, você sabe, imagino que ela lutou para a mulher poder votar, né? Ela era uma mulher sufragista, ela era uma mulher assim de luta mesmo, né? Inclusive, lutou porque queria tirar a cabeça do Lampião lá do museu. Eu cheguei a ver, você acredita, a cabeça do Lampião? Mesmo, que ficou exposta durante décadas, né? Sim. Eu lembro que o filho do Corisco veio na televisão pedindo o que é isso, tem que soltar. O Jorge Amado ajudou muito também nessa luta de tirar a cabeça. A cabeça estava lá, gente, uma loucura, não é? Dentro de um vidro, né? Não era o museu de cera, era a cabeça lá. Então, e ela também se pôs contra isso, porque ela viveu com os cangaceiros, com o Lampião, sabe? Era uma mulher que estava lá, não estava em todas. Impressionante, assim. Teve uma passagem, né? Porque 140 anos, ela vivenciou. Claro. Lucélia, é o primeiro monólogo seu nesses anos todos de carreira? Não, esse aqui é o segundo, porque eu criei o monólogo da Adélia Prado. Eu conheci esse livro, Bagagem, da Adélia Prado, em 1976, me caiu às mãos. Eu falei, isso aqui tinha. Mas eu sou daquelas que põe na gaveta. Quando a Fernanda Montenegro montou a Adélia Prado, que não era nada a ver com o meu,
Eu falei assim, agora, que coisa, ela já montou, eu demorei tanto. Mas aí o Sesc me chamou para montar os poetas. Eu falei, Carlos Drummond, Adélia Prado e eu mineira, são 3 mineiros. Sei. E a Adélia Prado tomou conta. Aí eu fiz o poema, criei o Beto Silveira e o Demir Martins dirigindo Versos na Bagagem, porque era o livro é bagagem. Só peguei desse livro. Criei um roteiro, parecia até que tinha sido escrito aquele roteiro. Foi muito rápido e tudo. E apresentei esse monólogo no Sesc Vila Mariana a primeira vez. Sei. Aí os outros Sescs gostaram, eu fui no Sesc Pinheiros, no Sesc Velho, no Sesc Pinheiros Novo. Sei. E fiz por algumas escolas, eu fui lá com o Nilceu, lá em, como é que se chama? Lençóis Paulista. Fui viajando um pouco com monólogo. A Adélia chegou a assistir, A Lucélia? Adélia não chegou a assistir. Eu fui pedir os direitos autorais, assisti, ela vinha aqui fazer muitas palestras. E ela me deu autorização, me deu os direitos. E eu nunca deu certo. O amigo dela de infância que veio assistir, falou, gostei muito, a Adélia tem que ver isso. Mas a Adélia nunca veio ver, sabe? Sei. São nos anos idos, assim. Então, são 2 monólogos, na verdade, na minha vida, né? Sei Versos na Bagagem, só com poesias, porque eu adoro criar poesias no teatro. Adoro. Sempre, desde pequena, gostava de falar poemas. Eu aprendi isso na escola, no curso primário, né? Em voz alta, né? Isso era comum antigamente, né? Não, e tinha aqueles gestos, né? A gente fazia. Quando eu cheguei bem no meio do gestos, tal, era assim, muito gesto. E eu curtia isso. Quer dizer, a poesia é uma coisa muito importante, né? Acho que todos deviam receber a poesia, sentir a poesia. E depois mesmo no teatro. A Adélia Prado, inclusive, perguntei para ela, mas Adélia, você já foi atriz? Ela falou, sim, minha filha também fez. Ela tem consciência de que ela é uma atriz também. Sim. Estudou filosofia, enfim, e muito religiosa, uma religião dela, assim que a gente tira o chapéu, porque não é nada de beata, é uma coisa profunda da Adélia Prado. Né? É muito natural, essa transcendência, né? O transcendental na poesia dela é muito marcante, né? E ao mesmo tempo uma poesia que dá conta do dia a dia, né? Dá conta da vida cotidiana, né? Sim. Aquelas angústias existenciais mais comuns de todos nós, né? E você comentou, né, a Adélia, realmente, ela, eu tive já a oportunidade de vê-la algumas vezes em palestras, em eventos. Ela reúne, eu lembro uma vez no Sesc Vila Mariana, aquele teatro tem, acho que 700 lugares, né? Lotadíssimo, né? Porque ela estava lançando um novo livro e a quantidade de jovens, né? Isso me deixou muito feliz. Eu lembro que eu, quando fui cumprimentá-la, comentei com ela, né? É o papel da arte, né? É o papel da literatura, né? Ou seja, permitir que nos tornemos seres humanos um pouco mais reflexivos, né? Seres humanos melhores, né? Eu sempre comento, né, que quando os alunos perguntam se eu tenho religião, eu digo a arte, e alguns não entendem, né? Professor, mas eu falei religião. Eu disse, pois é, a arte, porque é a arte que me religa a alguma coisa maior e melhor do que esse cotidiano, tantas vezes, tão pesado, né? Lucélia, são quantos anos ao todo de jornada no teatro? Na verdade, eu comecei a fazer a primeira peça na EAD. Terezinha Guiar dirigiu o Tribobó City, mas eu estava no segundo ano, no primeiro da EAD, e aí foi lá no Sesc Consolação. Eu fazia um juiz surdo-mudo. Eu fazia o papel de um juiz. Então, para não rebolar, assim, eu andava meio tipo Charlie Chaplin. No final do espetáculo, eu tirava o chapéu, as pessoas descobriam que eu era uma mulher, porque o cabelo soltava, né? Então, É nos 70? Isso aí foi... Não, eu entrei na EAD em 74. Acho que em 75 eu fiz Tribobó City. Em 76, o pessoal do Vitor já tinha terminado a EAD, eu também já tinha terminado, e criaram o pessoal do Vitor com a peça, uma peça caipira, que era
Ai, gente, como é que chamava? Paulo Betti, toda aquela turma, e montaram. Ah, não era caipira, era o processo do CAF. Ah, tá. Processo do CAF. Eu fiz. Aí eu entrei no grupo, eu não era do pessoal do Vitor, eu fui assim convidada, e fizemos essa peça no Teatro Oficina. Puxa, É uma oficina velha ainda, não tinha essa reforma. E era muito, muito interessante a montagem, era uma coisa assim, personagem Helena que eu fazia. Nossa, era uma coisa meio estranha que ela tinha uma... Ela andava assim, com seis nus assim, e corcunda, sabe? E era assim, eu tinha que subir aquelas escadas. Eu falei, ai, bom dia, minha coluna. Mas assim, é um elenco bom. A Eliane Jardine não pôde fazer na época que estava grávida. Paulo Betti, não. E o Paulo Betti fazia, o Adilson Barros. Então, tinha uma turminha que era convidada que eram participantes do pessoal do Vitor que viajou pela Europa, tal, né? Eles eram um grupo firme. A Marcília era... Então, este ano, você comentou 74, este ano completam-se 50 anos do seu ingresso na EAD, né? Sim, sim. Se você for contar, meio século de existência. Meio século, É. é uma senhora jornada, né? Se é uma jornada noite adentro e dia também. Nessa, Nossa, nessa jornada, Lucélia, o que você destacaria como a sua maior alegria e o que você destacaria de decepção, momentos em que, né, você colocou em xeque, né, o trabalho do ator, enfim, não pelo trabalho em si, mas pelas condições que o artista, muitas vezes, pelas precárias condições, né, que os nossos artistas enfrentam cotidianamente. olha, uma das grandes alegrias foi quando eu recebi o prêmio Coca-Cola de Teatro Jovem, melhor atriz, de uma peça dirigida pelo Edilson Castanheira, que era Teatro de Sombras de Ofélia. Era com sombras, era um espetáculo lindo. Foi indicado para vários prêmios, inclusive eu achava que se vai indicado para vários prêmios, o diretor também foi indicado, deveria ganhar. Se a melhor atriz é da peça, eu acho que o diretor deveria ganhar, consequentemente, porque tinha indicação de tudo nessa peça. Sim. Então, esse foi um momento de muita alegria, muita alegria. Assim, minhas filhas eram pequenas, tinham 9, 12 anos. Elas, nossa, festejaram. Foi um momento glorioso, assim, né? Porque eu nunca fiquei, assim, procurando coisas. Eu sempre fui mais acomodada. Aí me chamaram para fazer, bateu certinho. Essa personagem era para mim. E, inclusive, é muito interessante porque eu concebi o figurino dela na minha cabeça sem ver a capa do livro Teatro de Sombra de Ofélia. Era o mesmo casaco que eu idealizei. Era a capa do livro. Era impressionante, parece que a gente estava em comunicação. E uma sintonia. Uma sintonia. E agora, momentos assim difíceis também a gente tem muitos, né? Porque é uma luta o teatro. A gente não tinha nenhum respaldo. A gente fazia com o Zé Antônio de Souza, criamos um grupo, fazia peça assim, sem ter recursos, montava. Não existiam os editais, né, que existem hoje. Existia. Não existia. A gente fez uma peça Cartas Chilenas no Estúdio São Pedro. Sim. E o Antônio estava fazendo Macunaíma no Teatro São Pedro. E aí, quando eu terminei a peça, aí me chamaram para fazer Macunaíma, mas eu estava fazendo no Estúdio São Pedro, aí tinha aquela mito do Antunes que grita, aquelas coisas que a gente conhece. Aí eu falei, não vou fazer. Estou aqui, estou muito bem. Quando terminou, eu fui assistir a peça Macunaíma. Aí o Antunes já me convidou, que ia para Nova York. Sei. Aí eu falei, bom, vamos nessa. Aí entrei em Macunaíma, substituindo a Wanda Cosmos, e a gente foi para o festival lá em Nova York, e depois fomos para Connecticut, ficamos andando um pouco por lá. Aí voltei para o Brasil, depois a peça foi para a Europa e nada, mas eu me desliguei. Fui partir para outras. Então,
foi um momento importante, né, da história do Teatro Macunaíma. Eu me sinto orgulhosa de ter participado. Foi um aprendizado. E, ao mesmo tempo, eu abri a cabeça, bati a cabeça no teto lá em Porto Alegre, tive que dar 20 pontos na cabeça. Durante a peça, o pronto-socorro era do lado, assim. Aí eu fui, 20 pontos, eu ainda era muito moleca. Quando voltou para o hotel, as pessoas, e aí, Lucélia? Aí eu falei, onde estou? Quem são vocês? Fazendo brincadeira com as pessoas. Mas é isso, o teatro tem as dificuldades, muitas, né? Dinheiro, lutar com dinheiro, não recebia, a gente pagava para trabalhar muitas vezes, né, Ângela? Não era preciso. Mas era uma compensação. Você está criando, você está se desenvolvendo como ser humano, né? Isso que desenvolve, você cresce. Mas é essa situação. E Lucélia, nesses momentos, você continuava com o seu trabalho em sala de aula, como professora de língua, literatura. Você passou por vários colégios, né? Sim, inclusive lá no Colégio do Estado e no Santo Agostinho, que era um colégio particular. Eu dei aula 5 anos no Santo Agostinho, fazia os malabarismos todos para poder conciliar teatro, e os alunos e escolas, enfim. Era aquele jogo de cintura que você tinha que ter, né? Então, por isso, às vezes, eu deixava de fazer muita coisa de teatro, porque eu queria ter aquela segurança, sabe? Claro. Eu vi o pessoal todo muito duro, muito só vivendo de teatro, eu não tinha muita coragem. Foi aí o dia que, de repente, bom, vamos nessa. Aí foi que eu embarquei nessa, mas sempre jogando para cá e para lá, driblando, né? Sim, mas você chegou a se aposentar como professora? Sim, acabei me aposentando, demorou. Porque eu me afastava, pedia afastamento sem vencimento, aquelas coisas. Demorou um pouco para mim. Lucélia, e teatro para jovens, você chegou a dar aula também, não? Muito, muito, Ângelo. Era uma coisa muito boa. Pela Secretaria de Estado de Cultura, a gente tinha muitas oficinas. Era muito bom. Eu cheguei a dar aula em oficina no CRATOD, que é o Centro de Referência de Tabaco, Drogas. Eram alunos que estavam se tratando, são super criativos, muito inteligentes. E os psicólogos diziam, eles põem no teatro as coisas que eles ocultam no consultório. Mostravam. Era assim, emocionante trabalhar com eles. E com jovens, adolescentes, o projeto Ademar Guerra também trabalhei muitos anos no interior, que a gente ia dar aula para os grupos de teatro amador, não é? Então, foram vivências muito boas, oficinas com pessoas de todas as idades. Tinha adolescentes, tinha senhoras de 50, 43, sabe? Tinha até de 60 anos, alunas, e a gente montava espetáculos, cada final de oficina, e era uma coisa. Nós tínhamos esse apoio da Secretaria de Estado da Cultura. Isso anos 90, não? Por aí. Anos 90, por aí. Eu sempre bato na tecla, né, que nós precisamos democratizar o acesso das pessoas à arte e à cultura, né? Inclusive descentralizar, né? Porque São Paulo, né? Nós que vivemos em São Paulo somos privilegiados, quem vive numa cidade como o Rio também. Agora, mesmo em capitais, né, do país, o que se produz é muito pouco e o acesso é muito restrito, né? No interior nem se fala, mesmo no interior de São Paulo, né, com toda a pujança econômica, há muitas cidades que não têm sequer um teatro, né? Então, quando há alguma apresentação, é num clube, é tudo muito improvisado, né? Então, eu entendo há muitos anos que é mais do que hora, já passou da hora, né, de um grande debate para democratizar, né, o acesso de todos, né? Mais unidades do SESC, né? Porque é só isso que vai
permitir, né, que tenhamos, sobretudo, níveis de desenvolvimento maiores. Porque sem educação, sem cultura, nós continuaremos patinando nesse pântano, né, que ora um passo para frente, ora 3 passos para trás. Lucélia, você trabalhou com colegas, né, grandes nomes do teatro brasileiro, diretores também, né, de primeiríssimo time. Dos diretores e dos dramaturgos, né, cujas peças, em cujos trabalhos você atuou, com quais deles você teve uma sintonia maior, um aprendizado maior? Olha, eu fui privilegiada. Quando eu entrei na EAD, de cara, o Kuznet. Puxa. E a Kuznet, o Beto Silveira era assistente dele. Então, ele estava tinha montado pequenos burgueses com o pessoal do 2º ano, ou do 3º ano. E aí, eu entrei, eles punham gente do 1º ano para ajudar, porque faltava ator. Eu entrei fazendo a Stepanida, que era uma Stepanida que o Kuznet deu uma relevância importante para a Stepanida. E ele fazia uma coisa maravilhosa, que são as cartinhas. Que, inclusive, punha você lá escrevendo sem parar, seu inconsciente se despejando ali. Quando você terminava, você ia fazer a cena, improvisar. Se desse algum erro, ele mandava você ler a cartinha. Ele punha, o erro está aqui, refaça. Fazia a cena. Cheguei a dar cambalhota de alegria, porque eu falei, isso, o personagem é isso. Se no ensaio, fazendo esse processo, que eu nunca tinha vivido isso, né? Imagina. Então, quer dizer, o Kuznet foi o grande. O Emílio de Biasi nos dirigiu também na EAD, eram diretores de primeira, assim, sabe? O Homem e o Cavalo, do Oswald de Andrade. Você fez também? Sim, com a direção dele. Nossa, foi maravilhosa a direção, o elenco. Tinha o Vanderlei Martins, que fez as músicas, muito bons. Ele faz muito bem músicas, né? E era o grupo nosso. Não, perdão. O Vanderlei Martins fez as músicas da Bernarda Alba, Sofretini, que também foi lindo. Ele fazia, sabe, era um trabalho, os melhores trabalhos, os melhores diretores. Jonas Bloch nos dirigiu também, né, o Círculo de Giz Caucasiano, na EAD. E na EAD a gente não tinha como hoje, eles vão para os teatros apresentarem. A gente fazia na piscina, chamava piscina, porque era como se fosse uma piscina sem água. A gente fazia ali dentro, né? Cirneio Siqueira também nos dirigiu, né? Então, a gente teve muitos diretores bons na EAD. Depois, eu tive assim, o Zé Antônio de Souza, que era um nome incrível também, que deixava a gente muito à vontade para escrever. E a gente foi caminhando, né, nessa... Né? Mas a formação mesmo inicial minha está na EAD. Na EAD. Boa sorte. Esses professores eram um elenco, né, de Sim. professores da mais alta qualidade. Nós tínhamos esse privilégio de poder chamar esses profissionais talentosos que aceitavam nos dirigir. A EAD era uma escola realmente de peso, né? Peso, sim, sim. Muito peso, assim. Sim. E também... Daí a necessidade, né, desse movimento, né, para que esse período, né, tão difícil, né, que a escola vem enfrentando seja superado, né, e ainda mais que há tanto tempo ela se vincula à USP, né, então não dá para entender que uma escola de arte dramática vinculada à maior universidade do país, a universidade, né, mais reconhecida da América Latina, possa passar pelo que está passando, né? Lucélia, com Ávida, você fica agora até o comecinho de abril, é isso, né? Em cartaz aqui em São Paulo. Isso. Com Ávida agora em direção do Gonzaga Pedrosa, que também secou bastante, trabalhou bastante nesse pouco tempo que nós tivemos, né? Fez milagres, né? E vai ficar até dia 30 de março. 30 de março.
Tá. Sendo que dia 21, eu falei para você, dia 21 não haverá espetáculo. Não há porque eles vão espetáculo. usar o salão lá. E dia 29, que é o Sesc Festa, que é a Sexta-feira da Paixão, né? Santa. Ah, Certo. tá. Então, agora esse do dia 21, a gente vai repor, não sei ainda quando, mas a gente Sim. noticiar depois, né? E já tem planejadas novas temporadas? Vocês pretendem levar para outras cidades? Olha, a gente pretende, mas por enquanto é um primeiro momento, né? O Gonzaga está disposto, né? Uma pessoa que se esforçou muito e que também já me dirigiu na outra, a gente já tinha se identificado nessa direção, e a gente pretende, quem sabe, a gente torce, bate na madeira, se outros SESCs, né? Outros espaços, tem a Biblioteca Mais de Andrade, seria muito bom fazer lá, levar para as cidades, por exemplo, a cidade que eu falei para você de Lençóis Paulista tem o Nilceu, não sei se você conhece, o Nilceu é uma pessoa que ali aquela cidade faz mesmo. Ele carrega nas costas, entendeu? Como tinha o Jorge Vermelho, que carregava nas costas tudo, o Nilceu também é uma pessoa, além de ser maravilhosa pessoa, gente, um homem de teatro, um homem diretor excelente, ator também muito bom, e também sabe que promove toda essa movimentação na cidade, não para. Esse homem não para. É a terra do Orígenes Lessa, né? O autor do Feijão de Sim, a Sonho, biblioteca lá, inclusive, é a Biblioteca Orígenes Lessa. E que eu não conheço, infelizmente, Lençóis Paulista, mas eu me lembro uma amiga muito querida, a escritora Julieta de Godoy Ladeira, mandou para lá todos os arquivos dela, a biblioteca, enfim, ela foi casada com os Manlins, né? E um dia, conversando com a Julieta, ela me disse que era surpreendente encontrar numa cidade pequena, numa cidade do interior de São Paulo, uma biblioteca com acervo maravilhoso e gente tão empenhada na preservação da cultura, da memória, né? E agora você comenta, né? Em relação ao teatro, né? E tomara que vocês consigam circular e mesmo uma temporada maior, porque o Sesc, até pela demanda, as temporadas são sempre pequenas, né? E nós tivemos 3 semanas. 3 semanas. É muito pouco, né, Lucélia? São 3 espetáculos por semana, né? Sim, quintas, sextas e sábados, às 20 horas. São só 3. E eu acredito que ele tem condição, porque está dirigido a um público, não só público mais velho, mas fala diretamente a essa questão da velhice, que é uma coisa, e a velhice carregada de força, né? Não é velhice, sabe? Então, é um assunto muito importante que eu acho que tem que ser levado mesmo. Claro. Eu gostaria de... Já que a discussão hoje é tão grande em torno do etarismo, dos preconceitos, né, que existem nesse campo, eu ainda não vi, vou vê-la logo, logo, mas eu tenho certeza, como falei quando começamos o programa, até pela receptividade de amigos como os nossos e do público, né? Tenho certeza que é um espetáculo que terá vida longa. Lucélia, e para cinema, televisão, alguma coisa na mira? Não, olha, na verdade, assim, eu fiz o ano passado um filme, uma série, essa série que vai estar no HBO, que é a Beleza Fatal. Sei. Então, apenas 40 capítulos nós fazíamos, éramos 3 vizinhas da Giovanna Antonelli, que a gente chama de Gugu, muito criativo, uma pessoa também assim, que põe realmente assim, tira o chapéu. Então, Beleza Fatal, que vai entrar. E o filme que eu fiz com o Leandro Hassum, que é uma advogada brilhante. Que acho que vai entrar só no final do ano. Esse ano. É uma comédia. Comédia, imagina, com ele, só sem comédia. Não tinha como não ser. E agora esse ano
a série, a protagonista é a Giovanna Antonelli. Não, tem várias, né? Camila Pitanga, são vários núcleos. A Giovanna Antonelli é no núcleo ali da família, é da Paixão. Tipo da favela, tipo aldeias, é um povo mais simples, da Paixão. E aí tem o grupo da Camila Pitanga, a Camila Queiroz também trabalha, faz filha da Giovanna Antonelli. Então, é um elenco muito bom. E gente muito boa trabalhando ali. Foi muito bom fazer. E aí, agora está em aberto, pessoal. Estou aqui. Claro. O ponto positivo é que hoje, graças, né, à televisão fechada, essas plataformas todas, né, tem aberto, né, muito espaço para dramaturgia, para teledramaturgia, né? Não é mais só na televisão, né? E com grande público, né? Então, tomara que isso se expanda cada vez mais, que consolidemos, não é, Lucélia, o mercado nacional, já que ainda há uma invasão muito grande que vem lá de fora, né? E precisamos urgentemente de uma legislação como a França já tem, né? Para exigir, né, que esses canais apresentem pelo menos metade, né, da sua programação com produções nacionais. Isso é muito importante, né? Porque as produções nacionais, eu fiquei muito, muito louca, porque tem TPM Meu Amor, um filme que eu fiz, que levou mais de 2 anos, a gente fez no final da pandemia, fazia teste de Covid todo dia que entrava. TPM Meu Amor. Eu achei que ia ficar muito tempo, ficou muito pouco tempo, tinha que ter mais um prazo maior, porque é um trabalho feito com carinho, com amor, com capacidade, com gente de talento, e pronto, sabe? Não funciona. Então tem que ter mais espaço para o cinema. Uma regulamentação, não é? Uma regulamentação. Pode continuar, então, querida Lucélia. Então, olha, eu quero agradecer muito, Ângelo, pela entrevista. Você me deixa muito à vontade, me deixou descontraída. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia que você ia perguntar. Então, assim, imagino que os outros programas seus, as outras entrevistadas tenham sido também um sucesso, né? Porque isso é muito importante, esse talento do entrevistador. Ser uma pessoa descontraída também e dar espaço para que você fique à vontade para falar, não é? Muito obrigada e renovo com o convite, você apareça para nos ver, mais a sua turma e o público que estiver nos ouvindo, que venham conferir o que o Ângelo falou, certo? E com certeza o público sairá convicto daquilo que falei aqui. Lucélia, muito obrigado pelas palavras generosas, conforme comentei. Menino ainda, eu a vi na tela pela primeira vez. Eu não perdia um capítulo aos 12 anos de idade de Meu Pé de Laranja Lima, que eu tinha lido aos 9, né? Minha mãe... Olha que precoce, né? Que precoce. Não é? E de lá para cá, o meu carinho, a minha admiração por essa trajetória tão íntegra, né? Com uma dignidade incrível, só foi fazendo com que crescesse o meu apreço, o meu reconhecimento, o meu afeto por você. Muito obrigado. Agradeço eu demais, tá? Obrigada. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.